Olá, queridos, tudo bem? Mais um dia, mais uma série, mais um vídeo da série de mensagens 7 formas de adorar a Deus todos os dias. E no vídeo de hoje eu quero trazer o seguinte tema para vocês: cuidando do corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz o seguinte: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Nós vivemos num tempo em que o nosso corpo ele vai ser totalmente idolatrado, completamente idolatrado, ou ele vai ser completamente negligenciado. Algumas pessoas transformam o seu corpo em objeto de culto e outros transformam o seu corpo em um objeto completamente sem valor. No entanto, a Bíblia ela apresenta para a gente uma visão completamente diferente. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ao entregarmos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em nossos corações e isso muda completamente a perspectiva. Nosso corpo deixa de ser apenas de carne e osso e ele se torna a morada de Deus. Isso não é apenas algo simbólico, é uma realidade espiritual com implicações práticas e o apóstolo Paulo ele vem nos lembrar que não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados com o sangue de Jesus e por isso devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E isso traz o seguinte entendimento para a gente. O primeiro deles é: devemos evitar pecados que envolvem o corpo. A Bíblia ensina que o corpo do cristão não é apenas uma estrutura física, mas um instrumento para glorificar a Deus. Por isso, os pecados que envolvem o corpo são tratados com seriedade e dentre esses pecados se destacam a imoralidade sexual, onde o apóstolo Paulo ele afirma que o pecado sexual é contra o próprio corpo, porque envolve intimidade, aliança e espiritualidade. O sexo ele foi criado por Deus, mas deve ser vivido de forma exclusiva dentro dos limites do casamento. O segundo ponto, como a gente deve evitar os pecados que envolvem o corpo, são os vícios em excessos. Vícios como álcool, drogas ou glutonaria são formas de descontrole que escravizam o corpo e a mente. O cristão ele é chamado à liberdade e ao domínio próprio. Por fim, a autolesão, negligência ou práticas destrutivas. O corpo deve ser apresentado como sacrifício vivo a Deus. Isso inclui rejeitar comportamentos que danificam ou o desprezam o corpo. Evitar o pecado é mais do que negar prazeres, é proteger aquilo que Deus santificou. O corpo deve ser mantido puro, não por obrigação moralista, mas por amor e reverência ao Deus que habita nele. O segundo ponto que eu quero também tratar nesse dia é que nós devemos cuidar da nossa saúde. A saúde física é parte da boa administração da vida de Deus, que Deus nos deu. Embora muitas das vezes o cuidado com a saúde seja visto como algo secular, a Bíblia ela vem mostrar que o cuidar do corpo é uma expressão de sabedoria, mordomia e gratidão. Então, para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, a gente precisa, primeiro, termos uma alimentação equilibrada. Em Provérbios e em Daniel, nós vemos princípios de moderação e escolhas sábias. Lá em Daniel mesmo, o Daniel ele recusou alimentos impuros do rei e foi abençoado com saúde e com sabedoria. O segundo ponto é que também nós devemos exercitar o nosso corpo. Paulo ele reconhece o valor nos exercícios físicos, ainda que o amor, a piedade, ela seja superior. Mas o corpo ele precisa de movimento e precisa de cuidado, pois um corpo debilitado ele pode até dificultar o serviço ao próximo. E terceiro ponto, é o descanso adequado. Deus ele também descansou. A Bíblia vai mostrar lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que no sétimo dia Deus ele descansou. E Jesus ele também se retirava para repousar e para orar. O descanso é parte do cuidado, tanto com a saúde mental, emocional, como a saúde física. Cuidar da saúde não é uma vaidade, é responsabilidade espiritual. Um corpo bem cuidado serve melhor, vive mais e glorifica a Deus. E por fim, o terceiro ponto é que nós devemos viver com dignidade e sobriedade. Dignidade e sobriedade são marcas do cristão maduro. Elas apontam para uma vida equilibrada, consciente e respeitosa, tanto consigo mesmo quanto para os outros. A dignidade ela envolve se valorizar como alguém criado à imagem de Deus, recusar viver de forma degradante, promíscua ou de forma autodestrutiva. Também significa tratar o outro com respeito, especialmente em relacionamentos afetivos ou relacionamentos íntimos. E a sobriedade é viver com equilíbrio e moderação, e vigilância também.
Pedro ele nos chama a sermos sóbrios e vigilantes, pois o inimigo ele anda ao nosso redor, né, tentando nos tragar. A sobriedade também se refere à clareza da nossa mente, evitando embriaguez, impulsividade e escolhas precipitadas. Cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo não é apenas um mandamento, é um privilégio. Evitar pecados que envolvem o corpo, cuidar da saúde e viver com dignidade e sobriedade são expressões visíveis de uma fé viva, madura e obediente. O corpo pertence a Deus, foi comprado por um alto preço e deve ser usado para a sua glória, com temor, sabedoria e amor. E nesse dia a minha oração é que nós sejamos gratos por Deus ele habitar em nós através do Espírito Santo. Que ele possa nos lembrar todos os dias que o nosso corpo é o templo dele, é a morada dele. E que nós possamos viver de forma digna, santa e responsável, o glorificando em tudo que fizermos. E que ele nos dê a sabedoria para cuidar daquilo que ele confiou a nós, cuidar do nosso corpo com amor, com disciplina e gratidão. Grande abraço.